Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu pretendo analisar algumas possibilidades de domínios nessas leis de associação. E a ideia básica quando a gente quer analisar domínios é a gente verificar se vai ocorrer uma divisão por zero. Isso não pode ocorrer, na verdade, a gente não pode deixar que isso aconteça, nem pode ocorrer raiz de número negativo, já que a gente está analisando domínio de funções reais, tá? Então, analisar domínio de funções reais, a gente não pode ter raiz, tem que tomar cuidado para a raiz de número negativo, porque quando o índice for par, como é o caso dessas duas aqui, não vai existir. Quando o índice for ímpar, ela existe. Então, a regra básica é essa. Aí, se o índice da raiz for par, a gente não pode deixar aparecer raiz quadrada, ou raiz quarta, ou raiz sexta de número negativo. Então a ideia basicamente é essa. A gente tem que olhar para a função e perceber se uma dessas duas coisas vai acontecer. Então, nesse primeiro exemplo, f de x igual a 2x mais 3, perceba que não há condições de, se o x for zero, aparecer uma divisão por zero. E da mesma forma, se eu atribuir um valor negativo para x aqui, a gente não vai ter a situação de número negativo dentro de uma raiz. Então, o meu domínio, nesse primeiro exemplo, é o conjunto dos números reais. Pode ser qualquer valor, zero, negativo. Diferentemente desta função aqui. Aqui perceba que a gente tem duas situações a serem observadas. A primeira delas é que a gente tem um x no denominador. Então, não pode ter zero no denominador. Ou seja, o x menos 5 ele tem que ser diferente de zero. Obviamente, o x ele não pode ser 5. O x tem que ser diferente de 5. Bom, isso é para que não aconteça o que falei primeiro, a divisão por zero. Mas e a questão da raiz de número negativo? Perceba que, vamos colocar aqui condição número 1, né? Antes de partir para a segunda, essa aqui é o que satisfaz a condição número 1, não haver divisão por zero. Se o x for 5, perceba que existe a raiz quadrada do zero, só que não pode ser porque não pode ser colocar um diferente aqui, porque o 5 vai zerar o denominador. A segunda condição, vamos colocar aqui agora. Condição 1, divisão por zero. Condição 2, raiz de número negativo. Vamos ver o que acontece, por exemplo, se o x for 1 aqui. Se o x for 1, eu vou ter raiz quadrada do menos 4, o que não existe no conjunto dos números reais. Então, para atender a condição 2, o que está dentro da minha raiz, o x menos 5, tem que ser maior que zero. Percebo que se for maior que zero, já estou eliminando a questão da igualdade. Então, o x tem que ser maior que 5. Bom, eu separei em dois casos aqui para enfatizar a necessidade de não ser zero, por estar no denominador, divisão por zero, está aqui embaixo, vou ter o 1 dividido por isso. E também de ser maior que zero, que está dentro da raiz quadrada. Se fosse cúbica não teria problema, para que a gente não tenha raiz quadrada de número negativo, que não existe no conjunto dos números reais. Com um pouco mais de prática, a gente pode aglutinar essas duas ideias em apenas x menos 5 maior que zero. Como fica o meu domínio aqui então? Olha, meu domínio, eu posso representar por notação de conjunto, vai ser do 5 aberto até o infinito. Essa seria então a representação por notação de intervalo. Prosseguindo na próxima função, a gente tem aqui duas situações, né? O x no denominador e o x dentro de uma raiz quadrada. Então, atendendo o primeiro caso, mais uma vez, eu não posso ter o x igual a zero.
Meu x tem que ser diferente de zero, senão haveria uma divisão por zero. Na segunda condição, eu tenho que ter o interior aqui da minha raiz, já que ela é quadrada, maior que zero. Ou seja, x mais 1, perdão, sendo maior que zero, eu vou ter x sendo maior que menos 1. E aqui tem uma pegadinha, ou melhor, uma necessidade de atenção a um ponto muito interessante. Se eu fizer aqui a reta real, minha condição 1 é que não seja igual a zero. Então aqui eu tenho zero, vou colocar a bolinha aberta para ele, porque eu não quero que seja o zero. Por outro lado, eu tenho aqui a posição do menos 1, e pode ser qualquer valor maior que menos 1. O zero vai ser maior que menos 1, então eu teria que preencher toda essa situação aqui, mas teria que saltar o zero. Percebo então que eu tenho dois pedaços da reta real que me interessam, entre o menos 1 e o zero, e depois após o zero. Meu domínio, então, a escrita do meu domínio, ela tem que retratar essa situação aí. Então, uma das maneiras de retratar é o domínio sendo esse intervalo aberto de menos 1 a 0. E aí eu poderia unir ao outro intervalo aberto que vai do zero até o infinito positivo. Melhorar esse infinito um pouco. Então essa seria uma das respostas possíveis. É claro que eu posso escrever esse mesmo intervalo, né, com essa mesma representação geométrica, de várias formas. Está aqui uma delas. Por último, essa função aqui, como é a raiz cúbica, existe raiz cúbica de número negativo. Existe raiz real, por exemplo, a raiz quadrada do menos 4, a gente sabe que isso não existe nos reais, tá? Perdão, deixa eu colocar aqui, não existe, né? No conjunto dos números reais. Não existem nos reais, mas por outro lado, a raiz cúbica do menos 8, elas aí já existe e vai ser o menos 2, tá? Então, aqui o valor de x pode ser qualquer, inclusive zero, pode ser negativo, pode ser positivo. Se não for raiz exata, a gente consegue aproximar. Então, o segundo tópico é atendido perfeitamente. A questão da divisão nem citei, porque o x não aparece em nenhum dos denominadores, como foi o caso das duas anteriores. Então, nesse caso específico, também o meu domínio é qualquer número real, sem nenhuma restrição. É isso aí, pessoal. Tudo de bom e até a próxima.